Olá, pessoal! Hoje nós vamos tratar de assuntos muito importantes nas questões textuais, interpretativas, de várias organizadoras, e nós vamos aí falar sobre o discurso. O que é o discurso e que tipo de discurso pode vir em seu texto na parte de interpretação? Bom, falando em interpretação de textos, nós temos vários tipos, né? Várias organizadoras, algumas cobram mais a parte de narração, outras colocam textos mais argumentativos, dissertativos, outras organizadoras falam sobre outros temas, charges também, colocam cartoons, também sequências que são sequências quadrinhos, para que os alunos, os candidatos se atentem ao tipo de texto, aquele conteúdo, e as questões são extraídas dali, para que o aluno possa interpretar todos aqueles textos. Bom, o discurso aparece também. Então, o que é o discurso? Nós temos aí as formas de falas de personagens, de narrador, e como aparecem em textos, né? Nós temos aí o primeiro discurso, que é exatamente, exclusivamente, discurso de personagem. E como é o discurso de personagem? É aquele que aparece com pontuação, você vai ter travessão, você vai ter a fala, a indicação da fala. Também, às vezes, você não tem ali o travessão, a indicação da fala, né, bem clara para você, mas você tem aspas que estão ali mostrando aquele conteúdo que foi dito, que foi falado ali por uma personagem do texto. Então, nós temos aí as formas. E, da mesma maneira, o discurso indireto, que é a fala exclusiva do narrador. O narrador, ele fala de que jeito? Ele fala em terceira pessoa, ele vai falar o que a personagem disse. Então, nós temos aí essa diferença de discurso direto de personagem e discurso indireto aí do narrador, ok? Vamos começar aí a nossa aula falando sobre o discurso direto. Então, vamos lá? Discurso direto, o que é? Olha, no nosso conceito, para que vocês possam estudar, então nós vamos memorizar. Transmite fielmente as falas das personagens, introduzidas por travessão, acompanhadas por verbos de elocução e seguidos, né? Às vezes aí você tem essa fala, esses momentos de dois pontos. Quer dizer, as aspas também você pode utilizar, mas dois pontos é muito comum aparecerem aí nesses diálogos, nessas falas, ok? Então, vamos ver aqui um exemplo, e antes do exemplo, né, o que é verbo de elocução, né, professora, que a senhora colocou aí no slide? Então, o verbo de elocução é aquele verbo que vai enunciar, ele vai antecipar a fala de uma personagem. Então, por exemplo, falar, responder, então já você vai ver no próximo slide, ok? Quer dizer, você tem essa pontuação adequada, o verbo adequado também, mostrando, né, para você, iniciando esse diálogo, ok? Vamos lá, então, ao exemplo. Veja lá, ó, você tem: por que veio tão tarde? Perguntou-lhe Sofia, logo que apareceu à porta do jardim em Santa Teresa. Então, veja, você tem aqui, só nesse início, nesse primeiro diálogo do texto, apareceu para você travessão. Por que você veio tão tarde? É um diálogo, alguém está falando, está proferindo essa fala. Você tem o verbo aí, né, que enunciou, olha lá, o verbo de elocução, perguntou-lhe Sofia. Quem foi que falou isso, né? Então, perguntou-lhe Sofia, já mostra aí, né, perguntar, perguntou-lhe, aí, já está enunciando a fala, ok? Logo que apareceu à porta do jardim em Santa Teresa. Quer dizer, você está lidando com uma fala, essa fala foi enunciada, ó lá, por um verbo de elocução. Quem foi que falou? Quem foi que proferiu o diálogo, ok? Vou antecipar um pouco e vamos conversar sobre o verbo de elocução. O que é isso? Indica a fala, veja, a fala da personagem. Então, né, você viu lá, perguntou-lhe, né, perguntar. Então, você tem verbos aí, dizer, falar, responder, indagar, perguntar, retrucar, afirmar, entre outros, ok? Quer dizer, eles vão enunciar para você, como você viu no exemplo agora, a fala de personagens. E esses verbos, eles são chamados, né, na língua portuguesa, na parte da interpretação de textos, nos estudos, de verbos discentes. O que são isso? Ó? São verbos que enunciam, proferir aquele, né, diálogo, falar aquele diálogo. E nós temos, além dos verbos que proferem esses diálogos, enunciam os diálogos, as falas, nós temos também os verbos que são denominados
sentiendes. Olha, sentir, né? Então, você pode falar também, ó, gemeu, ó, gemer, suspirou Maria, suspirar, lamentar-se, entre outros. Aí, verbos que enunciam o sentimento da personagem. E a fala vai ser proferida por intermédio daquele sentimento, ok? E o verbo enunciando essa fala, ok? Vamos para o nosso exemplo, então, do discurso direto? Por que veio tão tarde? Perguntou-lhe Sofia. Logo que apareceu à porta do jardim em Santa Teresa. Olha lá, outro diálogo agora. Depois do almoço, que acabou às 2h, estive arranjando os papéis. Mas não é tão tarde assim, continuou Rubião. Vendo o relógio, são 4h30. Quer dizer, continuou, olha lá, também outro verbo também que apareceu enunciando a segunda fala do discurso, né? Quem é que está falando? Quem é, né? A posse desse diálogo aí, de quem é? Terceiro diálogo, sempre é tarde para os amigos, replicou Sofia. Ela replicou, quer dizer, falou novamente, continuou a dizer, né? Respondeu aquilo, olha lá, Sofia em ar de censura. Então, veja, o discurso direto, nós vamos ter ali uma ideia bem básica para podermos visualizar todas essas formas nos concursos. A pontuação vai nos ajudar, nós temos aí travessões que indicam fala, por isso que o discurso é denominado direto, porque é a fala de personagem. Nós temos, além da fala, os verbos que nós vimos agora, né, que são os verbos discendes ou sentiendes, né? São verbos que vão enunciar essa fala também e mostrar no texto quem é a pessoa, né, que está ali de posse daquele diálogo, está falando, ok? Esse texto foi retirado de literatura, é um texto de Machado de Assis, mas em concursos, professora, quais são os textos, né? Quais são ali a fonte, de onde são originários? Então, nós temos vários tipos de textos em concursos e falas em diálogos também, né? No caso do discurso direto. Então, esses textos podem vir aí de literatura, eles podem vir aí de textos informativos, jornalísticos, né? De periódicos, de vários contextos aí que o examinador, que a banca examinadora organiza ali, né? Para poder solicitar do candidato aquele retorno, né? Sobre a determinada matéria, no caso do discurso direto. Então, os textos são literários, né? Jornalísticos, enfim, são vários textos que podem aparecer, mas a estrutura do diálogo é sempre a mesma, ela não vai variar, ok? Então, nós temos uma forma fácil para podermos aí identificar esses diálogos, ok, pessoal? Bom, eu vou encerrando agora esta aula do discurso direto e na próxima aula nós vamos verificar agora, posteriormente, o discurso indireto, ok? Até lá!